gargalhada. Então, tipo, Tava tudo bem já. tava assim. Então, Sempre esteve bem. é que é Não, isso. é que sempre esteve bem. Todo mundo tava rindo o tempo todo. A gente riu, a gente comentou, eles iam, inclusive, pra gravação da reportagem. Não. Eu me refiro ao dia do bar. Isso daí. Né, eu tô, Não, eu tô achando Não, que tá... não, mas tudo bem. Mas É que nós fizemos a reportagem, foi uma noite super legal, super agradável, comemos esfirra aqui, nós zoamos o quanto era interessante. Pessoal, como que é a nossa vida aqui, ó? Estou aqui na fila do voo. Olha lá, ó. Eu mandei tu me filmar. 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 Você pode xingar a gente? Eu mandei tu me filmar. Eu mandei tu me filmar. Sabe que filmar uma pessoa sem autorização é crime, né? Pronto. Entendeu? Meu amor, tá um pouco difícil de chano pra ti. Pra mim, tu é um bosta, misógino do caralho, entendeu? Misógina é a Erika Hilton, que chama a mulher de indeciso. Nossa! Outra bolsonarista do caralho. Estuda primeiro, não sou bolsonarista não. A Erika Hilton que foi a proposital que eu fui na escala 6 por 1. Positivo, Tem um negócio esquisito ali, Tem, tem Que mesmo. roubo, que mato, entendeu? Eita, nós. Moça, será que ele tá armado? Ele que vai ter o inferno na tua frente. Não, ele acabou de ver o inferno na frente. Beleza? Mas não foi seu. Não, mas é, tamo junto. Tá armado isso aí, cuidado. Cara do Cauê. Mais um dia normal, embarcando para o Espírito Santo. O fato da gente ter gravado um Rio comendo esfirra, falando, liga aí, tá todo mundo junto, galera. E tava, tipo, 3.000 curtidas, né? Tipo, isso. Pô, um Rio com a gente comendo esfirra deu 3.000 curtidas, assim, tipo, em horas. A gente, tipo, tava nessa. E a gente tava zoando e, a gente tava bem, mano. Tipo, essa liga inteira tava bem. E aí aconteceu esse lance de Poços de Caldas, dela dar essa mancada com a gente, foi um negócio chato. E aí, por conta do rolê da noite anterior, eu suponho, pessoal, que o Cris ficou abalado. Por quê? Porque nós estávamos supondo em um grupo que o Cris estava afim da Mabel. Nós não sabemos se isso é verdade, tá bom? A gente só comentava isso nos bastidores aqui. Tipo, eu acho que ele tá gostando dela, cara. É porque eles entram juntos, saem juntos, chegam juntos, vão embora juntos, né? Aquela coisa, tinha aquela preocupação. O Cris falava, não, Mabel, vou pegar um Uber pra você aqui e tal, não sei o quê, aquela coisa toda. Então, qual que é o lance? Eu particularmente, falei assim, bom, dentro desse contexto, o Cris tá falando todas essas coisas porque ele tá chateado em relação ao que aconteceu na noite anterior. Como o nosso camaradinho aqui, Toffoli, já falou, ele presenciou a cena da Mabel, tipo, cogitando ou se expressando a fim de um terceiro, certo? Eu não sei dizer se ela estava afim de um terceiro, se ela gosta desse terceiro, se ela gostou desse terceiro, se ela se sentia atraída. Quem está falando isso é o Toffoli, que tinha mais proximidade com o grupo da Mabel, que nós carinhosamente apelidamos de vampirinhos, tá? Eu realmente não sei se isso aconteceu, tá galera? Então, assim, eu não quero ficar levantando essa bandeira. Então, eu vou tirar todas as especulações que foram colocadas aqui e vou falar apenas fatos. Fato é que o Cris apareceu bem abalado no dia seguinte no carro e ele parecia bem frustrado. Bem frustrado, tá? Tava frustrado e ele começou a falar muitas coisas da Mabel. Caras, vocês têm que entender o meu contexto. Eu já estava tendo uma pressão grande do meu grupo dizendo para mim, olha, essa menina está tumultuando, essa menina está querendo aparecer e ela está criando caso porque não está aparecendo. Gabriel, tome as providências. E ainda teve as coisas que eu não vou dizer. Esses caras aqui vão dizer. Tinha eu, ele e o Cris no carro. O que o Cris disse que a Mabel estava fazendo quando... Vocês se sentem confortáveis em falar? Pode falar. Pô, de novo, tá. O Cris falou algumas coisas da Mabel. Você cumprimenta, Alisson, se eu esquecer, por favor. Quer que eu fale? Vocês que sabem, tipo assim, numa boa. Eu vejo, tô vendo que vocês estão desconfortáveis. Pode ser, se a gente se faltar alguma coisa. Tá bom, a parada é a seguinte, galera. Chegou pra mim, eu não sei se isso é verdade, se isso procede, foi o que chegou para mim, tá? Quando eu confrontei a Mabel no futuro com essas verdades,
Ela não negou, tá? Ela não negou. Ela me perguntou apenas quem foi que me disse. E na época, eu não disse quem disse. Por quê? Porque eu tinha feito um acordo com o Cris, que eu não diria. Eu fui leal a ele. Ele disse naquele carro que, supostamente, a Mabel estava pegando o dinheiro da vaquinha que ela promoveu e não estava utilizando na vaquinha. Eu não acreditei e eu falei pra ele, cara, conta essa história direito. Conta essa história direito, porque isso não pode ficar assim no vento. O que você viu? E ele falou que ele viu ela pagando e falando, depois eu reponho. Depois eu... Né? Foi o que o Cris disse. Ele disse isso. Pessoal, ele disse ou não disse? Disse. Positivo. Aí isso já ficou um triplex na minha cabeça. Eu fiquei, não acredito, Cris, não acredito, Cris, não acredito, Cris, não acredito, Cris. E a gente foi descascando esse assunto. Por quê? Porque, galera, isso é mau caratismo, na minha opinião, né? Se ela supostamente fez isso, poxa, eu ia ficar muito triste. E aí eu peguei e falei assim, não, cara, não é possível, a gente vai ter que levar isso pra cima. Sabe, isso já não é uma coisa que resolve aqui comigo mais. E aí, ele foi, frustrado, falando várias paradas. Coisas que não convêm serem ditas aqui, mas uma é importante dizer. Que foi assim, isso foi a peça-chave pra mim, assim, de dizer que ela não podia mais ficar na liga. Foi quando ele disse pra mim que ela estava usando de uma doação de um militante para viver a vida dela. Como assim? Ele disse que um cara chamou ela no Instagram e falou, eu quero te servir. E aí quando ela disse como, o cara simplesmente enviou os dados do cartão de crédito para ela. Tipo assim, galera, o que ela fez de errado aí? Moralmente, legalmente? Nada de errado. Alguém passou os dados do cartão e falou, pode usar como você quiser. Ela, segundo o Cris, é bom deixar isso claro. Segundo o Cris, ela cadastrou isso no iFood, cadastrou isso na Uber, cadastrou isso na Shein, enfim. Caras, o que ela fez eu não sei. Gente, assim, eu tô falando que o Cris me passou. O Cris passou isso no carro indo em direção a Poços de Caldas, sim ou não? Positivo. Passou. Vocês têm que entender que, mediante esse contexto, eu tinha que tomar uma atitude. Afinal de contas, a Anabel estava fazendo esse tipo de coisa, supostamente, né? E eu era o líder da liga. E aí eu preciso falar isso com alguém. Eu não quis falar isso diretamente pro Renan, porque o Renan tava tocando a vida dele. Eu falei, tem outras pessoas que cuidam disso, tá ligado? E aí eu, chegando no evento pós-caldo, eu conversei com um responsável por isso, tá? Esse responsável falou, Piauí, olha, é ano eleitoral, não se desgasta, eu vou resolver isso. Deixa comigo. Bota em banho-maria, não precisa confrontá-la, tá? Não precisa colar com ela também, mas não precisa confrontá-la, eu vou resolver tudo isso, pode deixar. E eu larguei, meus amigos, sabe por quê? Porque quando a autoridade fala pra você e eu vou resolver, já era, já não tá mais na sua competência. Foi assim que eu aprendi a viver, sacou? E aí, galera, os responsáveis começaram a tocar isso daí, sacou? E eu nem fiquei por dentro do que estava acontecendo. Eu não achei justo, não achei válido envolver a Gótica em nenhuma das ações, por isso que depois daquela ação da 25, ela não aparece mais, tá? Ela não aparece mais. Ela não aparece mais em nenhum vídeo, vocês podem conferir. Ainda não. Depois da 25, depois do traficante, na verdade, né? Depois do traficante. Depois que nós prendemos o traficante, ela não aparece mais e ficou por isso mesmo, cara. Ponto. E aí todo mundo me perguntando, e a Gótica? Cadê a Gótica? Cadê a Gótica? Cadê a Gótica? Caras, assim, o que tava dando a entender é que ela mesma não queria colar com a gente. Porque ela tava colando com a Glenda, ela, né, tava colando. Ela falou assim, pô, que legal, mano. Tipo, ela simplesmente foi pra lá, sem que a gente precisasse chutar, sem que a gente precisasse fazer nada, confrontá-la. Nossa, as coisas, os planetas alinharam, os interesses de ambos foram atendidos e todos vão viver plenamente bem, né? E os chefões, os grandões vão resolver esse problema aí, essa questão aí. Perfeito, pra mim tava ótimo. Até porque, pessoal, vou ser bem sincero com vocês. A Maria Gabriela é uma pessoa muito legal, muito divertida, muito gentil, e a gente gostava muito dela. Ponto. A gente gostava muito dela. Isso tudo me assombrou
E o que mais me deixou triste, o que mais me deixou chateado com essa situação toda foi o fato de eu não poder confrontá-la. Tá entendendo? Eu queria muito ter confrontado a Mabel, tipo, na hora que eu soube, do tipo, olha, Mabel, que porra é essa aqui que você tá fazendo? Você é louco, bebê. Porque se eu tivesse dito tudo na hora certa, ela teria dito tudo pra mim, a gente teria quebrado o pau, teria resolvido e as coisas teriam um caminho diferente. Mas isso não aconteceu. Eu sou do tipo de gente que, se eu não resolver, eu não consigo conviver. Não desce, bicho. Não desce nem com coca. Sacou? Tipo assim, eu não falo, eu vou ficando remoendo. Aí eu encontrei com ela em manifestações, eu não conseguia falar com ela. Vocês presenciaram aí meu distanciamento físico para com ela. Entendeu? Eu realmente fiquei muito incomodado com essa situação toda. E eu, fui tocando em frente, em banho-maria. Só que não ficou por isso, né? Não ficou por isso. O que foi acontecendo nesse meio tempo, enquanto eu tava me afastando da Mabel? Foram feitas algumas investidas pra mandar mensagem, pra entender. Tipo, pô, e aí, Gabriel? O que tá acontecendo? Tá todo mundo estranho. A liga tá estranha, você tá estranha, você tá me tratando diferente. E foi basicamente isso. Peraí, só um minuto. Isso era compartilhado. Só um minuto que o copo quer dar uma palavrinha aqui. Só uma coisa para acrescentar referente a essa parte da história. Eu fui um dos que conversou com você e falou, Gabriel, dá uma explicação para ela, chega nela e conversa e fala, explica tudo o que está acontecendo, porque eu também sou desse mesmo parecer que você, eu penso da mesma forma, de que aconteceu alguma coisa, irmão, eu posso não gostar de você, você fez alguma coisa que me fez mal, eu vou te chamar e vou te falar, você fez aquilo que não me incomodou. Então eu falei com você, você pode falar que sim ou que não. Santana falou. Eu chamei, conversa com ela, porém eu coloquei uma ressalva. Se for conversar com ela, leva a sua noiva junto. Porque eu já imaginava que poderia sair alguma historinha como está saindo agora. E foi dessa forma que foi feito. Sabe o que é curioso, Santana? Que você falou aqui agora, leva a sua noiva junto. Galera, eu não vou responder. Eu só vou perguntar. Quantas vezes na vida eu fiquei a sós com a Mabel? Nenhuma. Isso nunca aconteceu. Eu nunca fiquei, só eu e a Mabel, em nenhum momento. Para não dizer nenhum momento, teve um dia específico que ficou eu e a Mabel sozinhos, durante alguns segundos. Foi no elevador. Tem câmera no elevador, só. Assim que nós chegamos, a minha noiva estava aqui, esperando. Você vai embora, Santana? Vou embora, irmão. Valeu. Boa noite, irmão. Tamo junto. Manda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enfim. Opa, tamo junto, irmão. Valeu, obrigado. Tchau, gente. Aí é o seguinte, nós nunca estivemos a sós. Nunca em vida. Então, um ponto muito importante. Santana falou, realmente, se você for falar com a Mabel, leva sua esposa. Mas eu falei, mano, eu não vou falar. Sabe por que eu não vou falar? Porque se eu chegar pra conversar com ela, eu vou ter que conversar do meu jeito. Se eu conversar do meu jeito, eu vou gerar desgaste, coisa que me pediram pra não gerar. E aí eu falei, não deixa os caras resolver e vamos tocar essa vida em frente. Só que, como bem disse o Alisson aqui, foram feitas investidas. Tipo, e aí, Piauí? Por que vocês não estão falando mais da ação? Nós criamos um outro grupo. Nós não expulsamos ela de um grupo. Nós criamos um outro grupo, colocamos todo mundo nesse outro grupo e começamos a agir dessa maneira. Porque não podia confrontar, tá ligado? E é isso. E aí que tá, manos. Foi sendo colocado isso, dessa maneira. Ela fez ligações, eu tentei evitar, mas ela queria uma conversa franca. E eu ramelei com a Mabel. Eu errei com a Mabel. Eu errei. Eu fui moleque. Eu cheguei e falei, a gente conversa depois. Outra hora a gente conversa. Não sei o quê. Eu enrolei ela. Eu deveria ter chegado e sido franco. E, mano, foda-se que eu ia gerar desgaste. Sabe? Eu tinha que ter feito certo ali, na hora. Eu errei pra caralho. Aí eu confesso, eu errei. Eu fui molecaço, bicho. Entendeu? E aí a parada foi o seguinte. Eu não conversei com a Mabel e coloquei mais panos quentes em cima. Não, Mabel, é que a gente tá fazendo outras coisas, que não sei o quê, piriri, pororó. Ela falou que queria voltar pra liga. E a gente ficou, eu fiquei não sei e tal. O time não queria, tá ligado? Voltar, e que ela voltasse. O time tava Gabriel, deixa quieta, ela tá com a menina lá. Ficou por assim, eu falei, mano, dane-se, eu não vou me complicar aqui com o time inteiro.
não vale a pena, entendeu? A gente tá sabendo dessas coisas aí dela, deixa os caras resolverem primeiro, no futuro a gente conversa. Aí, um dia, inevitavelmente, nós tivemos que conversar. Por quê? Porque nós nos encontramos em uma reunião, onde tinha outras pessoas nessa reunião, e pós essa reunião nós nos falamos. E aí eu joguei limpo com ela. Eu falei pra ela, ó, tá acontecendo isso, nós ficamos putos por isso. Nisso, cara, ela veio contar vários dramas de relacionamento dela, que não veio ao caso aqui, mas é importante dizer, tá, que isso estava acontecendo. E, cara, assim, eu olhei pra ela e falei, puxa, meu, essa menina é só uma menina, tá ligado? É só uma menina, ela só tá vislumbrada com toda a atenção que ela tá recebendo. Ela não teve, mãe, ela não teve isso, sabe? Tipo, eu olhei e falei assim, mano, cara, vamos olhar por outro prisma, por outra ótica. Então, eu liguei pra Rebeca, falei, Rebeca, espera a gente aí que você vai conversar com a Mabel. A Rebeca, ela deu conselhos pra Mabel nesse dia. Rebeca, a gente não vai apontar o nome de ninguém, a gente não vai falar dos dramas da vida da Mabel. Eu só quero que você diga os conselhos de vida que você deu pra ela. Não, na verdade, eu estava dando conselhos como mulher para ela mesma. Ela veio trazendo questões dela, da vida pessoal, enfim, como o Gabriel falou, não cabe aqui. E que ela estava enfrentando, inclusive, relacionada à própria militância e tudo mais, que ela estava sofrendo dentro ali do movimento e ela queria ajuda para poder se resolver em relação a isso, né? Ela queria uma ajuda e tudo mais. E o Gabriel achou que era uma boa ideia, já que, eu era próxima da Mabel, e 2, eu sou mulher, então para eu conversar com ela sobre isso. Então, a gente conversou, eu dei conselho e ela me ouviu, enfim, me agradeceu pelos conselhos e, em tese, parecia que estava tudo bem e que, a partir daquele momento, ela tomaria algumas atitudes baseadas naquilo que eu orientei que ela tomasse e que, a partir disso, as coisas mudariam e ela voltaria até a fazer parte da liga e tudo mais e as coisas iriam se encaixar. Você lembra o que eu disse em relação à liga? Você lembra que eu disse... Talvez você não lembre. Eu falei assim, ó, galera. Eu me resolvo com os outros. Você vai voltar pra liga. Foi ou não foi? Sim. Talvez você não lembre. Não, mas foi isso. Mas, enfim, eu falei, eu me resolvo com os outros. Você vai voltar pra liga. O que eu peço pra você, Mabel? Falei pra ela. Entre no grupo de ações coletivas, porque nós temos uma comunidade no WhatsApp, né? E aí eu tenho grupos de ações coletivas, que é ações mais de boa, com a militância geral, e tem... Ô, Renatão, só isso. Enfim, a gente tem um grupo que é mais amplo, né, para militância geral, e aí vai nesses encontros. Quem quer, geralmente são ações mais tranquilas, né, das ações coletivas, ações mais hardcore, flanelinha, pegar traficante, essas coisas, aí é só com a Liga, né, que é um grupo... O que é a Liga? É um grupo de pessoas que estavam nas ações coletivas, que um dia foram ações coletivas, mas que eu confio plenamente, porque se comprometem a ir e vão, chegam no horário adequado, são ponta firmes e já conviveram com a gente bastante tempo. Ganham nossa confiança. Se tem nossa confiança, é liga. Entendeu? Eu falei, vai nas ações coletivas e, entrando nesse grupo de ações coletivas, Mabel, faz uma ação coletiva lá e você vai ser resgatado de novo. Por quê, galera? Porque é mais fácil vender a Mabel pro grupo de novo assim. Ó, galera, ela foi numa ação de panfletagem. Olha, galera, ela foi numa ação de não sei o que mais lá. E aí, tudo ficaria melhor, tudo ficaria mais fácil. Galera, ela solicitou a entrada na liga e não solicitou nas ações coletivas. Não naquele primeiro momento. E aí nós continuamos fazendo as nossas ações de liga. E as ações de liga foram... A gente fez carnaval com o engenheiro Léo, fizemos umas outras que bombaram aí. E ela ficava me mandando mensagem todo dia que eu postava um vídeo novo, que desses que bombavam assim, que eram dessas ações mais hardcore. Ela me mandava mensagem, e aí, você não vai me adicionar, você não vai me adicionar? E a minha resposta era sempre a mesma. Olha, eu já te mandei o link. Entra nas ações coletivas. Entra nas ações coletivas. Entra nas ações coletivas. Ela entrou. Ela entrou nas ações coletivas. Só que vocês lembram que ações coletivas é um grupo mais amplo, para pessoas que a gente ainda está conhecendo, a gente ainda está se habituando, para, conseguir nossa confiança, a gente introduz na liga? Pois é. Cara, as ações das ações coletivas não eram ações atraentes, digamos assim. A ação da ação coletiva era, literalmente, panfletar para manifestação embaixo do sol. Doação de sangue. A Mabel foi na panfletagem para doação, na primeira panfletagem que a gente fez na Paulista, batucando tudo. Ela foi? Não. Não lembro. Você também não foi?
Não, não foi. Por que você não foi? Ah, não lembro. Safado. Enfim, aí a parada é a seguinte: muitas pessoas que estavam aqui foram. Ó, o Renatão Motoboy da missão, Mark estava lá. Mark sempre anda de sobretudo. Ele estava lá também. Então a gente estava debaixo do sol fazendo o que tinha que ser feito, tá? Nós fizemos, nós chamamos, ela não foi. Depois teve o do Guto, né? Teve a ação do Guto lá. Era a filiação dele no partido, né? Ação de filiação. E depois nós fizemos uma outra mega panfletagem, no qual ela também estava ciente, porque eu fiz questão de conscientizar todas as pessoas que ali estavam, né? E ela não compareceu também. Então, eu não sei por que ela não compareceu. Cada um comparece no que quer, gente. Não estou obrigando ninguém a comparecer. Talvez ela tivesse compromisso aquele dia. Normal, gente. O ponto não é esse. O ponto é, você quer voltar para a Liga? Vamos para suas coletivas, ganha nossa confiança e vai. Caras, e nesse meio tempo, era eu postar um vídeo, ela aparecia me cobrando. Era postar um vídeo, ela me cobrando. Ela postar um vídeo, ela me cobrando. E eu tava ficando de saco cheio. Mas eu respirava fundo, respondia de maneira cortês. Às vezes eu não respondia, tá? Às vezes eu simplesmente ignorava, pra não ter que falar as coisas que estavam cheias no meu peito. E a pior merda do mundo, quando você é uma bomba relógio, é você ficar segurando. Tá? Pior merda. Ao mesmo tempo que ela me chamava, outras pessoas apareciam me mandando gravações de tela dos stories dela. Fiquei triputo quando falaram que ela estava fazendo conteúdo privado na internet, tá? Eu não sei o que era a natureza do conteúdo. Depois me falaram que não é nada demais, tá ligado? Mas o ponto é, falaram, Gabriel, ela está vendendo isso como se fosse algo demais. Aí quando você assina, você descobre que não é nada demais. Mas ela está insinuando, fazendo parecer que é para enganar a militância. Foi o que chegou em mim. Eu falei, puta merda, mano, não é possível. E aí outro dia me mandaram um vídeo dela, né? Onde ela estava dançando. E aí eu achei assim, um cúmulo do absurdo. Eu falei assim, mano, para, mano, não tem como, não tem condição. A menina falou com ela, tá ligado? A Rebeca falou com ela, uma das coisas que a gente mais falava pra ela, Mabel, não fica dando pano pra manga. Pô, Mabel, o pessoal já fica hipersexualizando você. É mentira ou não é? Nós fizemos, inclusive, uma live pra falar disso. Essa live tá no canal. Inclusive, foi ou não foi? Nós não fizemos uma live porque o pessoal tava sexualizando a Mabel. A gente falou, para com essa merda. Não foi? Foi ou não foi? Foi uma live que eu lembro que ela tava na frente, se não me engano. Ela falou bastante sobre o assunto, tava bem puta, com razão. Uhum. E a gente fez. A gente apoiou muito a Mabel, inclusive a Rebeca, tá? Eu lembro que nessa live a Rebeca não estava presente, mas a Rebeca mandou um superchat falando que tava puta com a situação, que não era pra tratar a Mabel desse jeito, enfim. Eu tava vendo muitos comentários muito pejorativos de baixo calão a respeito da Mabel, do corpo da Mabel, hipersexualizando a Mabel, e isso era uma coisa que tava me incomodando muito, até porque eu era próxima dela. E a gente gostava da Mabel real. A gente gostava da Mabel de verdade, e pra mim era como se ela fosse, não sei, minha irmã mais nova, porque eu sou mais velha do que ela, então era como se ela fosse minha irmã mais nova. E eu vi aqueles comentários muito maldosos das pessoas falando a respeito do corpo dela e tudo mais. E eu cheguei e eu mandei um superchat no dia da live, porque eu tava acompanhando a live. Eu falei sobre isso, eu mandei um beijo. Falei assim, um beijo da Rê, não sei o quê. E aí ela até respondeu e a gente debateu sobre isso. Isso não foi só pauta de debate só no dia da live. Isso era constante pauta de debate. Ela constantemente mostrava incômodo com a militância desrespeitando ela, né? Enfim. E isso era, mano, assim, o tipo de coisa que a gente não admitia também. A gente ficava muito puto com isso. E nós falávamos constantemente pra Mabel. Mabel, para de agir assim, para de falar sobre isso. Eu lembro que depois dessa live, não sei se vocês vão conseguir resgatar isso lá no X, mas depois da live que a gente falou do corpo dela, parem de falar do corpo dela, parem de não sei o quê, fizemos aquela militância feminista na nossa live. Juro pra vocês, galera, juro pra vocês, ela publica no X, abre aspas, infelizmente para alguns, eu tenho uma vagina, fecha aspas. Mano, assim, aí eu, falei pra ela, Mabel, vamos lá. A gente acabou de fazer uma live falando tudo isso, você tá dando pano pra manga das pessoas ficarem falando da sua, né? Mabel, me ajuda a te ajudar, pô. E aí, enfim, águas passadas, mas só pra detalhar isso. E aí, caras, a gente ficou muito... Se essas informações foram de alguma forma importantes pra você, por favor, verifique a sua inscrição nesse canal. Menos um dia pra todos nós.